Oi, gente. Hoje é dia do quadro Histórias Secretas do Cinema e da Música. Eu vou contar a história de um filme amado, mas que pouca gente sabe o que ele não foi um sucesso na época. Ele é amado hoje, que é Um Sonho de Liberdade, de Frank Darabont. Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, sempre com essa pegada mais alternativa, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. E galera, queria convidar todo mundo a conhecer meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. É o único lugar em que eu escrevo regularmente hoje, faço 3 textos inéditos por semana, promovo debates, cursos, workshops. Por R$ 20 por mês você tem acesso ao acervo também completo do site, que tem mais de 80 cursos, tem curso sobre história do cinema, como escrever roteiro, tem muita coisa legal. E também mais de 700 textos que eu fiz exclusivamente para o site nos últimos 5 anos. Dê uma olhada lá, andrebarcinski.com.br. Galera, eu estou continuando aqui minha parceria com essa marca de roupas que eu adoro, que é a Insider. Quem conhece aqui o site, quem me acompanha, já me viu muitas vezes com roupa da Insider. Eu sempre uso as camisetas da Insider porque eu acho que caem muito bem em mim. E eles me procuraram para começar uma parceria. Eu estou muito, muito feliz com isso. E a gente está fazendo uma campanha, né, uma promoção aqui para os inscritos no site. Você usando o cupom que está aqui nesse QR Code ou no link da descrição, com o meu nome, você já tem 15% de desconto no site da Insider, e isso combinado com outros descontos que você tem dentro do site pode fazer com que os descontos cheguem a 35%. É uma marca que eu adoro, sempre usei as coisas da Insider, fiquei muito feliz quando fui procurado por eles para fazer essa parceria, e você usando esse cupom você vai me ajudar também a manter esse canal. Galera, é o seguinte, hoje eu queria falar sobre um filme que é amado, né? Um filme justamente amado, porque é um filme muito legal. Né? Estou falando de The Shawshank Redemption, Um Sonho de Liberdade, lançado em 1994 e dirigido por Frank Darabont. Né? Todo mundo já viu esse filme, já passou 1000 vezes na televisão, e é difícil até não revê-lo sempre, porque é um filme muito legal. Né? É baseado numa história do Stephen King. Bom, Stephen King, claro, mundialmente conhecido por histórias de terror, mas essa história não é um conto terrorífico, né? É um drama sobre um cara que é preso injustamente, acusado do assassinato da esposa e do amante da esposa, né? E que é mandado para pega prisão perpétua e vai para uma prisão terrível na penitenciária Shawshank, né? Onde ele faz amizade com um contrabandista interpretado pelo Morgan Freeman, né? O cara que é preso é interpretado pelo Tim Robbins, né? E eles acabam, vou ficar dando spoiler aqui para quem não viu, mas eles acabam participando de um esquema ali de lavagem de dinheiro e tal, capitaneado pelo malvadão chefe da prisão, interpretado pelo Bob Gunton, um grande ator. Né? O filme é muito legal, é um filme, assim, é um grande exemplo de bom cinema comercial dos anos 90. Né? Eu vivo falando aqui no canal, já escrevi muito no meu site sobre como até o início ali dos anos 2000 Hollywood, né, fazia filmes comerciais para adultos e como havia muitos filmes bons com interesses comerciais, né? Não só cinema de arte que era bom, mas o cinema comercial americano era muito bom também. E nesse ano, 1994, né, quando esse filme foi lançado, saíram simplesmente Pulp Fiction e Forrest Gump. Né? Então, só para vocês terem uma ideia da qualidade do cinema americano dessa época. E o Shawshank Redemption, ele é um filme que hoje é muito conhecido, mas a galera não sabe a história por trás do filme. Né? Não sabe que, por exemplo, foi uma produção que demorou anos para ser feita. Né? Desde os anos 80, o Frank Darabont já estava tentando dirigir esse filme. Bom, Um Sonho de Liberdade hoje é considerado um filme super conceituado, as pessoas amam, nota 9 não sei quanto nessas porcarias de Rotten Tomatoes que não valem de bosta nenhuma. Mas o que pouca gente sabe é que esse filme demorou muito para ser feito. Né? Os estúdios não queriam investir num filme adaptado do Stephen King que não fosse uma obra de terror. Né? O Frank Darabont, que é o cara que acabou dirigindo o filme, ele comprou os direitos dessa história, né, que chamava Rita Hayworth and Shawshank Redemption, a história original do Stephen King. Ele comprou nos anos 80, diretamente do Stephen King. O Darabont ele tinha escrito A Hora do Pesadelo 3,
que foi dirigido pelo Chuck Russell. O Stephen King tinha visto o filme, gostou bastante, né, que é o Fred Krueger 3, o terceiro filme da série do Fred Krueger, e ele topou, o Stephen King topou vender para o Frank Darabont. Então, desde os anos 80, meados dos anos 80, esse filme estava na mão do Frank Darabont, né? Esse filme ele ficou no limbo ali de produção por muitos anos, né? Foi só uns 6 ou 7 anos depois que ele começou a ser produzido. Ele foi oferecido para vários atores, o Tom Hanks quase trabalhou nele, o Nicolas Cage foi chamado para o papel principal, que depois ficaria com o Tim Robbins. Inclusive, eu vi uma entrevista do Nicolas Cage uma vez que ele conta que ele e o Charlie Sheen iam fazer os dois papéis, e que eles estavam super afim de fazer e tal, mas o filme acabou nas mãos do Tim Robbins e do Morgan Freeman, dois excelentes atores, e foram realmente a escolha certa para o Frank Darabont. Pois bem, o filme sai em 1994, e como eu falei, o que aconteceu em 1994? O público tinha Pulp Fiction, tinha Forrest Gump, tinha um monte de filme absurdo para ver. E o Shawshank Redemption meio que ficou também em outro limbo ali, né? Pouquíssima gente foi ver esse filme na época. O filme custou, se não me engano, 28 milhões de dólares ou 25 milhões de dólares, e fez 28 de bilheteria bruta, ou seja, ele deu prejuízo quando ele foi lançado. E aí o que aconteceu é que ele, depois que ele já tinha saído de cartaz nos Estados Unidos, ele foi indicado a 7 Oscars. E aí, depois que ele foi indicado a 7 Oscars, incluindo melhor filme, melhor ator com Morgan Freeman, roteiro adaptado, fotografia, o boca a boca, né, não tinha ainda rede social na época, começou a impulsionar o filme. E aí, no ano seguinte, 1995, ele foi o filme mais alugado em VHS nos Estados Unidos. Então é muito interessante a gente perceber como muitos filmes foram, digamos, resgatados de um certo esquecimento pelo VHS e depois pelo DVD. Isso aconteceu nos anos 70, por exemplo, com Desejo de Matar, um filme do Charles Bronson, né, o primeiro, que não foi bem de bilheteria no lançamento, e 5, 6 anos depois, no VHS, já quando ele foi lançado em VHS nos anos 80, ele começou a bombar. Então é muito curioso. A mesma coisa aconteceu com O Sonho de Liberdade. Ele não foi um sucesso quando ele foi lançado nos cinemas, deu prejuízo para a produtora, para a distribuidora, e no ano seguinte, quando ele sai em VHS, ele bomba absurdamente, e hoje ele ainda rola, passa direto em TV a cabo, streaming, né? Até os passarinhos estão aqui homenageando o filme do Frank Darabont, Um Sonho de Liberdade. Tudo a ver, rolar uns pássaros aqui enquanto a gente está falando desse filme, né? Então é isso, galera. Um Sonho de Liberdade, Shawshank Redemption. Para quem não viu, recomendo demais. Para quem já viu, veja de novo. Um filme muito, muito legal. Tá no HBO Max e tá também na Apple TV, Amazon e Google Play para locação. Não deixe de assistir. Queria fazer um convite para vocês conhecerem meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Galera, por R$20 por mês, você tem um monte de benefícios. 3 textos inéditos por semana que eu escrevo só para o site. Você participa de cursos, debates, workshops exclusivos para assinantes. Esse mês a gente tem um sensacional com o Clemente dos Inocentes sobre a história do punk, por exemplo. Mês passado fizemos um sobre o Neil Young, né? E você tem acesso ilimitado ao acervo do site. Tem mais de 80 cursos e 700 textos. Dê uma olhada lá, andrebarcinski.com.br. Tenho certeza que você vai gostar.